aquilo que Deus gerou no nosso coração, aquilo que Deus fez na nossa casa e compartilhar com os casais da nossa igreja, com os nossos amados irmãos, aqueles que caminham conosco lado a lado. Então é uma alegria e nós somos muito gratos aos nossos pastores por essa liberação, realmente, né, meu amor? E como eu disse, né, a gente está com essa série, tá clarinho ali, né, mas todos já sabem, curando a casa da lepra. E no primeiro episódio, no primeiro módulo, foi a lepra do orgulho, porque acaba que o orgulho é a raiz de tudo. Se nós não conseguirmos, então nem precisa. O quê? Não precisa não. Não, mas já ficou bom assim. Deixar assim mesmo? Fica melhor. Se nós não conseguirmos nos desvincular do orgulho, nós não vamos conseguir avançar em nada. Não somente como casal, mas como pessoa. Não vamos conseguir avançar em nada. E no segundo módulo falamos sobre a lepra da ingratidão, do quanto somos limitados em relação àquilo que Deus tem para cada um de nós por conta da ingratidão. Aquilo que a nossa fé conquista ao lermos a palavra, a termos o nosso tempo no secreto com o Senhor, aquilo que a nossa fé conquista, a ingratidão ela sepulta, porque realmente nós não vamos conseguir ter acesso às promessas do Pai, vivendo uma vida de ingratidão e de murmuração. E agora, hoje, nós vamos partir para o terceiro módulo, que é curando a casa da lepra da cobiça e da avareza. Eu sempre, quando tenho oportunidade de ministrar na vida da igreja, no momento de dízimo e oferta, eu sempre falo, quem sempre está me ouvindo, eu falo da importância que é para Deus falar sobre dinheiro, falar sobre recursos, sobre bens, sobre posse. Se para você que tem vivido uma vida cristã, entende que oração e fé é indispensável para uma vida cristã, Deus falou infinitamente mais na Bíblia sobre dinheiro do que sobre fé e oração. Então, se Deus falou tanto de dinheiro na Bíblia, alguma coisa Ele quer nos ensinar em relação a isso. E o tempo que nós teremos hoje é sobre isso, a lepra da cobiça e da avareza. Né, meu amor? Quer falar alguma coisa? A gente... É um assunto assim bem delicado, não devia ser, mas é bem difícil da gente ministrar. E nós não estamos ministrando porque nós vivemos a plenitude da cura sobre isso, sobre a nossa casa. Mas nós rompemos em níveis de cura e de libertação na nossa casa nesse quesito. Coisas assim que Deus foi rompendo em nós e nós... como eu falei da vez passada, a gente vai entrando em portais, né? A gente vai avançando, porque enquanto a gente vive aqui, a gente luta contra a doutrina do mundo, a gente luta contra o pecado, e essa lepra da cobiça, da avareza, a forma como nós lidamos com o dinheiro, é algo que nós precisamos todos os dias trabalhar em Deus, todos os dias. E eu sei que aqui na igreja existe o curso de finanças que tem abençoado tantas famílias, né? Estava falando com o Riva, que traz essa organização, princípios, valores, ensino como lidar com o dinheiro. Mas o ensino, ele precisa vir vinculado com um temor de algo... de uma cura sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, de uma forma que nós possamos praticar esse ensino em cima de raízes saudáveis. Em cima de raízes saudáveis, porque senão nós vamos nos organizar, nós vamos colocar esse ensino em cima da nossa carne. E a gente precisa colocar os ensinos de tudo isso em cima de raízes saudáveis, para que nós possamos colher frutos saudáveis, para que nós possamos romper. Precisamos ter esse temor. E
E a palavra que a gente tem é de trazer esse alinhamento para a casa, para que a casa não esteja dividida em relação a isso. Se a gente for olhar, a maioria das discussões, dos divórcios, se a gente for olhar estatísticas, são por questões financeiras. São questões financeiras e pouco a gente tem falado sobre isso, principalmente para casais. Eu falo porque eu e o Roberto, os maiores desafios que nós tivemos como casal foi por questões financeiras, decisões, forma de lidar com o dinheiro. Nós vamos falar, dar testemunho mais sobre isso. Então, sobre esse alinhamento, sobre essa lepra que tem roubado de nós aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor já depositou sobre nós como filhos de Deus, herança. Amém. Né? Lá em Efésios fala que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas entidades celestiais. Isso já está no mundo espiritual, mas nós precisamos acessar isso no mundo espiritual. Isso é um processo até a gente se encontrar com Jesus. Até. Todo mundo vive esse processo. Uns estão mais adiante, outros estão mais atrás. Mas é uma decisão nossa deixar Deus entrar nesse lugar de orgulho. Quando a palavra de Deus fala, né? Sonda o meu coração. E é isso, nós precisamos aplicar os ensinos, os princípios em cima de raízes saudáveis, lançar sementes saudáveis, para que nós possamos colher aquilo que o céu quer que nós colhamos. Então, o intuito não é, a gente não vai trazer organização financeira, gente. Isso aí vocês precisam fazer o curso de finanças, tá? A gente fez e realmente trouxe muita clareza. Mas a gente vai trazer a palavra de Deus para esse discernimento, esse lugar de curar as raízes da nossa casa, para que haja esse alinhamento e a nossa casa não esteja dividida em relação a isso. Exatamente. E o que nós como igreja precisamos compreender, que o nosso Deus é um Pai amoroso. O nosso Deus é um Pai que deseja cuidar de nós, que deseja nos fazer prósperos. A Bíblia não tem nenhuma menção sobre a proibição de sermos prósperos. Muito pelo contrário. Deus o tempo todo querendo prosperar o seu povo. Deus querendo o tempo todo abençoar o seu povo. O problema é que nós só vamos, como a Ju mesma disse, nós só vamos acessar algo em Deus se nós estivermos maduros para acessar. Porque Ele é tão amoroso que não vai permitir que acessemos sem estarmos maduros para tal. Porque no momento que tivermos acesso sem maturidade, vai atrapalhar o processo. Então nós precisamos ter esse discernimento de que no tempo que estamos vivendo hoje, que é o tempo da graça, nós precisamos realmente ter uma confiança, uma fé no Senhor. Nós precisamos caminhar em Deus com fé, com confiança de um Pai que ama, de um Pai que cuida. Porque o povo antes de Jesus que vivia a partir do medo, a época da lei que o povo caminhava em medo, porque era necessário. Deus precisava estabelecer o Pentateuco ali, as leis dele, para realmente direcionar o seu povo, mas era a partir do medo. E hoje nós estamos vivendo num turno da graça do Senhor. Então nós precisamos caminhar não em medo, mas em temor e confiança ao Pai. Lá em Hebreus 10, 19 fala: entrai com ousadia no novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho não é mais o medo, o velho caminho que era a partir do medo. Quando nós não conhecíamos Cristo, quando nós ouvimos falar de inferno somente, talvez o medo te trouxe a Cristo, não sei qual foi a circunstância, mas nós estamos vivendo no novo e vivo caminho, amém? E a partir desse novo e vivo caminho nós vamos viver por fé, por confiança de um Pai que ama, num Pai que abençoa. E somos o tempo todo chamados a viver uma vida cristã de ousadia no Senhor.
de ousadia, de realmente sermos filhos ousados no Senhor. Por isso que nós precisamos ter esse discernimento, senão nós vamos viver constantemente diante de uma prisão. O medo nos paralisa, o medo nos impede de acessar as bênçãos do Senhor. É muito interessante, o pastor Juscelio faz uma alegoria, traz uma alegoria muito interessante sobre temor e medo. Ele fala sobre o surfista. O surfista, quando ele entra no mar, ele precisa ter respeito pelo mar. Mas se ele tiver medo do mar, ele não vai surfar. Mas ele precisa ir surfar com temor, com respeito pelo mar. Se ele não tiver temor, ele morre. E se ele tiver medo, ele vai morrer também. Então, o nosso relacionamento com o Senhor é dessa forma. Nós não podemos viver uma vida de medo. Senão nós não vamos realmente viver a plenitude de uma vida cristã. Mas ao mesmo tempo nós precisamos ter temor. Porque não tendo temor, a ausência de temor ou a presença de medo vai nos matar. Nós só vamos sobreviver, nós só vamos avançar, nós só vamos crescer em Deus se nós tivermos temor e não medo. Quer falar alguma coisa? E ali em Provérbios fala muito sobre o temor, né, que é o princípio da sabedoria, porque o medo e o temor é uma linha muito tênue. E como que a gente discerne isso? O temor, a base dele é a sabedoria. E o medo, a base dele, do medo, ele nos separa da nossa filiação de filho com o pai. O medo, ele tira essa associação de filhos mesmo. Ele nos tira a graça de saber que, estou obedecendo, a palavra diz isso, o coração de Deus se move nisso e há uma graça nisso em obedecer. Então é uma linha muito tênue, mas o que discerne uma da outra é a sabedoria. A sabedoria é que vai discernir ali, diferenciar uma coisa da outra, que não vai deixar a gente se distanciar dessa graça de Deus. Um exemplo, existem filhos é muito importante a presença de um pai. Eu tenho esse exemplo assim na minha cabeça, é muito importante, mas acontecem situações, como nós temos na igreja, de viúvas, de crianças que estão sem o pai. Mas a presença de Deus, a graça de Deus sustenta e supre essa criança do pai. Deus é um Deus que Ele supre com a graça dEle, onde a gente coloca Ele no centro. E eu creio, e eu vejo, já vi relatos assim da graça de Deus, quando a nossa impossibilidade de fazer algo, Deus vem com a graça dEle. Aleluia. Né? E nós precisamos estar nesse lugar de acessar essa graça de Deus, de estarmos num lugar de temor e acessarmos esse novo e vivo caminho que é a graça do Senhor. Exatamente. E como sempre falamos desde o primeiro módulo, precisa ficar claro para a igreja que a lepra na Bíblia não é uma doença qualquer, não é uma doença como as outras. E o maior exemplo disso, de vários que tem, é o texto de Mateus, quando Jesus envia os seus discípulos e fala: curai os enfermos e purificai e limpai os leprosos. Por quê? Porque a lepra é uma enfermidade na alma do crente. A lepra não é uma enfermidade no corpo físico, mas na alma, nas emoções. Por isso que nós precisamos tratar, por isso que a partir da Bíblia, nós precisamos tratar a lepra de uma forma diferente de outras. Não é com imposição de mãos. Não é. Quando alguém ficava leproso, ele era retirado do arraial, retirado do acampamento, para ficar os dias necessários. E quando se entendia estar curado, não era a pessoa chegar: líder,
Moisés, estou aqui curado. Não. Vai ao sacerdote para que o sacerdote inspecione e de fato veja se está curado. Então não adianta eu achar que a lepra eu vou conseguir retirá-la com imposição de mãos e oração. Não, existe um processo. Existe toda uma caminhada para nós realmente sermos curados da lepra. É uma doença na alma, no espírito do crente. Por que do crente? Porque a partir do Espírito Santo somente que vamos conseguir nos desvincular de lepras como as que nós já vimos e vamos ver ainda hoje. Amém? E não tem outro caminho, né? Que não seja por quebrantamento, por rendição. Quem estava aqui no primeiro módulo, que falamos de orgulho, citamos Naamã. Então, tem um processo para realmente sermos curados da lepra. Amém? Glória a Deus. E vamos falar avareza e cobiça, que são duas faces da mesma moeda. Avareza e cobiça. O deserto tem o poder de denunciar, de revelar a nossa lepra. Eu não sei vocês, mas eu, no momento de dificuldade, de adversidade, de tribulação, são os momentos que nós mais revelamos o nosso coração. No momento de ira, no momento de ausência de caráter, no momento de pegar atalhos. O deserto é quem realmente denuncia e revela a nossa lepra. Muito fácil lembrarmos da história de Miriam, irmã de Arão e Moisés. Moisés fez algo que de fato não era o correto a ser feito. Na ocasião que ele se casa com uma etíope. A história, as regras, né, na ocasião não permitia esse tipo de casamento. Mas não daria o direito a Arão e Miriam se levantarem contra Moisés. Moisés foi levantado pelo Senhor. Moisés era o líder. Então aquele episódio dela se levantando contra o seu irmão ali. E é interessante, né? Miriam tinha, familiarmente falando, tinha autoridade sobre Moisés, mas no momento que Deus levantou Moisés, a prioridade de liderança era de Moisés. E o texto mostra que Miriam ficou leprosa, ficou afastada por alguns dias e atrasou todo o processo, porque enquanto ela não foi purificada, o acampamento não seguiu viagem. Então realmente nós precisamos entender que vai ser nos momentos mais difíceis que o diabo vai tentar te manipular, te conduzir a externar a sua lepra. Quer falar, amor? E quanto mais nós nos mantermos com o nosso coração endurecido, no momento que a nossa lepra é exposta, o nosso posicionamento é que vai determinar a nossa resposta que a gente dá diante, porque o Espírito Santo está ali para nos mostrar. Como aquele que Jesus falou, né? Que aquele que lê a palavra, mas não a pratica, é como aquele que se olha no espelho, vira as costas e esquece o que viu, né? E a palavra está para nos expor as nossas lepras, não no intuito de nos punir, mas no intuito de nos curar e nos libertar. Então, o nosso posicionamento, quando a nossa lepra é exposta, quando a gente vê como fala as crianças, né? A fumacinha do coração, a sujeira do coração, é que vai determinar quanto tempo nós ficaremos no deserto. Quanto tempo ficará retido a herança que o Senhor tem para nós. E lá em Levítico, quando fala da lepra na pessoa, de forma individual, e fala da lepra da casa, que atinge toda a linhagem, que atinge as próximas gerações, se ela não for purificada.
na família. Então, nós como casais, além da gente viver, da gente acessar esses lugares para que nós vivamos, nós estamos quebrando ciclos passados para que nós possamos gerar frutos, sementes saudáveis para os nossos filhos. Amém. Para que isso não recaiam sobre eles. Nós temos esse privilégio e essa responsabilidade de trazer essa cura para a nossa casa, né? De realmente os nossos filhos já viverem uma nova realidade, diferente do que, por exemplo, eu e o Roberto, nós vivemos e temos vivido, de passar por momentos de cura, de realmente abrir toda a sujeira, a podridão. O casal precisa ter esse tipo de diálogo, esse tipo de abertura, esse tipo de conversa, trazer esse alinhamento, para que as sementes, que as raízes, né, dos nossos filhos sejam curadas, porque senão eles vão crescer nos mesmos ciclos que nós crescemos, que os nossos pais cresceram. Talvez vocês não tenham tantos como eu tive, né? Como eu tive, mas realmente Deus, e eu vejo tanto o movimento de Deus nesses últimos tempos, querendo trazer isso para os filhos que têm interesse nisso. Deus está interessado nisso, sabe? Deus está interessado em nos curar e nos amadurecer para poder colocar responsabilidades, colocar coisas valiosas nas nossas mãos. Mas o nosso coração tem que estar no lugar certo. As raízes têm que, como eu falei, tem que estar curadas para que nós possamos ser casas fortalecidas, que nós sejamos prósperos mesmo em momentos de dificuldade financeira. Porque prosperidade não é a conta cheia, né, amor? Para que nós sejamos prósperos, para que nós sejamos gratos, viver uma vida de adoração, mesmo em momentos de dificuldade. Que na verdade é a prova, né? Porque sermos gratos, a própria palavra diz, né, que fazermos algo de bom para quem vai nos retribuir de alguma forma, ou sermos gratos em momentos de fartura, é muito fácil e não tem muito valor em relação a uma plenitude da gratidão, em relação a uma plenitude do entendimento daquilo que Deus tem feito através de nós. Então é realmente no deserto que nós precisamos estar ainda mais conectados com o Senhor. É diante das atribulações, diante mesmo das tribulações, que nós precisamos estar mais sensível à voz do Pai, porque é ali que estamos aptos a cair. E lá quando a gente falou sobre a lepra do orgulho, né, falamos da história de Naamã, e quando você olha ali em 2 Reis é bem interessante. Naamã era o chefe do exército do rei da Síria, era um cara muito respeitado, era um cara muito admirado fora de casa, né, diante da sociedade. Mas quando ele chegava dentro de casa, ele era leproso, ele dava a sua pior versão para a sua família. Mas, já falamos sobre isso bastante, quando a gente vê aquele episódio ali que Naamã vai até a casa do profeta Eliseu, e Eliseu nem aparece a ele, manda o seu servo Geazi falar com ele, vai lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhos lá que você vai... Aí Naamã sai revoltado, né? Com todo o seu orgulho, saltando, né? Sendo denunciado, mas é convencido no caminho pelos seus servos. Se fosse algo difícil você não ia fazer, por que não faz algo tão fácil? E vocês conhecem a história, ele foi lá e mergulhou. E ele foi curado ali, por quê? Porque ele se submeteu aos processos. A cura do orgulho de Naamã a cura de Naamã não foi a lepra física na pele dele, né? Mas realmente a lepra dele era o orgulho. E Naamã aceitou, mesmo que com algumas dificuldades, mas aceitou o processo e foi curado. Mas aí vem outro personagem que a gente vê
que entra não na lepra do orgulho, mas entra na lepra da cobiça. Entra na lepra da cobiça, que é quem? Geazi, o servo de Eliseu. Ele viu como uma oportunidade, porque antes Naamã quis, logo depois que ele teve a cura, ele quis pagar por aquela cura. Ele era acostumado. A vida dele, o estilo de vida dele era esse. Ele comprava as coisas, ele comprava as pessoas. Ele entendia dessa forma, porque não tinha um conhecimento, um discernimento. Mas aí Eliseu não aceita, porque Eliseu era um homem de Deus. Eliseu não aceita, mas Geazi ali observando, viu uma oportunidade e corre atrás. Todo mundo lembra dessa história? Amém? Estão acordados aí? Tem uma turma com sono aí? Aí Geazi vai atrás e conta aquela mentira, falando que não, meu servo, o Eliseu pediu para eu vir aqui, que chegou umas pessoas de fora e a gente vai precisar recepcioná-las, então precisa de roupa, E Naamã, muito feliz com a sua cura, vai dar até mais do que Geazi pediu. E quando Geazi chega, Eliseu fala, né? Não era hora para isso, Geazi. Não era hora para receber nada. Não era hora para aceitar nada desse povo. E Deus me mostrou que você estava lá. Geazi tentou contar uma mentira ali tudo. E a Bíblia fala que no mesmo momento Geazi se tornou leproso. Então é sobre essa lepra que nós vamos falar hoje. Sobre essa lepra que Geazi nos dá como testemunho ali. A cobiça e a avareza tornou Geazi leproso. E volto a dizer, a doença na pele era simplesmente para testificar e hoje estarmos ensinando. Mas o problema de Geazi era no coração dele, era na alma, era no espírito dele. E a pior que a avareza é uma avareza espiritualizada. Infelizmente nós, como Igreja de Cristo, temos o mau costume de tentar espiritualizar muitas coisas da nossa vida. Muitos erros, muitas falhas, muitos pecados, nós temos um viés de ainda espiritualizado. Então, pior do que um pecado é a gente tentar espiritualizar o pecado. Porque é o seguinte, só voltando um pouquinho ali na questão de Naamã e Geazi. No momento que Deus cura você, ou talvez o seu cônjuge, de uma lepra que seja do orgulho, da ingratidão, da avareza, da cobiça, essa lepra, assim como todas as outras maldições do diabo, todas as investidas do diabo, ela vai ficar rodando ali. Ela vai ficar rodando, esperando, procurando um lugar para pousar. Assim como Naamã foi curado, a lepra ficou rodando ali e infelizmente Geazi deu brecha. Geazi deu legalidade e autoridade para aquela lepra pousar sobre a vida dele. Então nós precisamos ter esse discernimento também. Se estamos próximos de pessoas que têm esse tipo de luta, que tem, como a Ju disse também, a lepra da casa, que é de uma linhagem familiar, nós precisamos estar o tempo todo conectado com o Senhor, o tempo todo firme, para que realmente a lepra do outro não encontre morada em nós. Como eu disse, o pior que a avareza é a avareza espiritualizada. Quando alguém até serve a Deus, mas busca a sua própria vantagem. Usa a vida cristã como benefício próprio. Usa uma vida espiritualizada para ter algum tipo de vantagem. Podemos ser pessoas boas, dedicadas e até cheias de dons do Espírito. Mas se estivermos presos à cobiça e à avareza, nós vamos viver cativos. Porque não adianta, irmãos, vocês precisam entender muito. A gente tem tentado, os pastores têm ensinado nós como liderança, e nós como liderança temos tentado ensinar os nossos liderados. É maravilhoso vivermos a partir dos dons, vivermos cheios do Espírito, vivermos mover. A nossa igreja tem essa peculiaridade, não que somos melhores do que outras, mas é uma característica nossa de realmente termos ajuntamentos com a presença densa e palpável do Senhor. Isso é maravilhoso, mas não é o suficiente.
Não faz sentido estarmos aqui no mover, sermos cheios do Espírito Santo, até mesmo sermos usados por Deus, mas se a nossa vida, se o nosso caráter, se lá fora nós não praticarmos tudo isso. Então, se nós podemos caminhar no sobrenatural do Senhor, mas mais do que isso, nós precisamos estar preparados para os nossos relacionamentos. O nosso relacionamento vertical com o Pai vai ser pautado, vai ser balizado a partir dos nossos relacionamentos como pessoas. Eu e a Ju, você e seu cônjuge, filhos, amigos, é isso. É isso que importa. É isso que importa. Porque, na verdade, para estarmos no céu... Obrigado, filhota. Isso é demais. A salvação, né? Nós ouvimos, esse final de semana nós estávamos no local e nós ouvimos sobre o que realmente atrasa o processo da igreja brasileira. É porque a igreja brasileira ela cresceu no evangelho da salvação. Mas, Roberto, salvação é importante? Claro que é importante. É o que vai nos livrar do inferno. É o que nos vai dar vida eterna ao invés de morte eterna. Mas a salvação ela precisa ser vista pelo cristão como uma porta de entrada de algo sobrenatural que o Senhor tem para nós. Uma porta de entrada para aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Então nós podemos sim ser usados pelo Senhor, nós podemos sim sermos cheios do Espírito Santo, mas é nos relacionamentos, na nossa disposição em nos submetermos aos processos do Senhor, aos processos do Jordão, como foi dito na história de Naamã. É nesses processos, ao nos submetermos, que Deus vai olhar e vai nos aperfeiçoar cada vez mais. E a partir daí, nós realmente vamos caminhando para uma vida plena em Deus. E a cobiça, a avareza, ela vem muito disfarçada, assim, né? E a cobiça e a avareza, ela nos afasta da dependência e da provisão de Deus. A gente... Uma coisa que a gente falou sobre o temor e o medo, que Deus deseja de tirar de nós é o medo da falta, né? E a cobiça e a avareza, ela traz esse medo. Ela rouba a graça que está, como eu falei, né, dispensada a nós, e ela vem disfarçada assim mesmo e tira a nossa dependência de Deus. E da mesma forma que o temor e o medo é a linha tênue, a gente tem que entender a provisão de Deus, a dependência de Deus e a nossa parte a ser feita, né? Porque a gente também não tem que... Sou filha do dono do ouro, da prata, e vou gastar tudo e vou ter tudo. Não é isso. Mas a gente precisa entender da provisão de Deus, né? Viver na dependência do Senhor mesmo. E aí nós vamos falar sobre isso. Exatamente. Porque depender do Senhor não é nos tornarmos irresponsáveis, nos tornarmos acomodados. Existe uma diferença entre contentamento e acomodação. Nós precisamos viver no contentamento. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Mas é totalmente diferente da acomodação, da irresponsabilidade. E onde nasceu a cobiça? Vamos falar um pouco sobre isso. Logo no início ali da Bíblia, né, conta a história de dois irmãos, Caim e Abel. É o que? A cobiça ela nasce quando a alegria do outro não se torna alegria também em mim, se torna uma tristeza, uma inveja. Quando eu olho para o outro prosperando, o outro tendo uma conquista, o outro tendo uma vitória, e eu não me alegro junto. É a partir daí que começa a nascer, a ser gerado no nosso coração. Caim se entristeceu com a oferta do seu irmão Abel. A Bíblia fala sobre isso. O irmão mais velho ele não aceitou
a festa do irmão, que é conhecido como filho pródigo, todo mundo lembra, né? Aquela história do filho pródigo fala muito mais do outro irmão do que do próprio filho. Acaba que linhas teológicas acabaram enviesando muito mais a história para o filho pródigo, que também é importante. Mas eu acho que é muito mais edificante se a gente nos aprofundar sobre o filho que ficou. Porque fala muito mais conosco, fala muito mais do nosso coração. Eu sempre que tenho oportunidade, eu falo que o maior sabotador da nossa vida cristã é o falso profeta que vive dentro de nós. Então, aquela história fala muito mais do coração cobiçoso, do coração avarento do irmão que ficou, revoltado com o pai que estava gastando para fazer uma festa com o filho que voltou. A cobiça nasce mais ou menos ali. Ela transforma a prosperidade do outro em nossa queda. Isso é muito forte. A prosperidade do outro se transforma na nossa queda a partir da cobiça. Mas atenção, Deus não deseja nos punir. Ele deseja nos curar, amém? Porque se vivemos uma vida de cobiça e avareza, já é uma punição por si só. Deus não precisa nem nos punir. E Ele não tem intuito nenhum de nos punir. Ele olha para nós, vivendo uma vida de cobiça e avareza, e Ele deseja nos curar. Volto a dizer, Ele é um Pai que ama. Ele é um Pai que cuida. Vivermos numa vida de lepra já é a punição por si só. Já é a punição. E o Pai que ama deseja nos livrar, nos curar disso. O pecado não é o que você sente, mas o que você pratica. Tem uma metáfora, né? Não sei nem quem falou isso, mas já ouvi muitas vezes pessoas falando, que às vezes você não consegue impedir de um pássaro passar perto da sua cabeça, ou às vezes até meio que bater na sua cabeça. Agora que ele construa um ninho, você consegue impedir. É mais ou menos isso o pecado. Porque a tentação, os pensamentos, os olhares realmente são, às vezes, inevitáveis. Mas a permanência naquele sentimento, a permanência naquela atitude. A aceitação, né? A aceitação. A aceitação daquele estilo de pensamento e de postura que é o pecado. Então, é exatamente isso. Pode falar. E esses pensamentos e sentimentos se tornam pecado quando a gente se deixa ser dominado por eles. E nós praticamos aquilo que pensamos, né? A gente pratica, não temos controle sobre esses pensamentos, mas nós temos controle sobre os pensamentos que permanecem, que a gente aceita. E por muitas vezes nós somos atacados. Nós somos... vocês não têm noção como toda segunda-feira depois do discipulado é difícil lá em casa, né? Ainda mais esse ano tratando desses assuntos, porque são assuntos, gente, de cura e libertação sobre as nossas casas. São coisas que nós ministramos de realmente nós avançarmos como reino de Deus nas nossas casas, de quebrarmos maldição sobre as nossas casas, de nós rompermos em áreas das nossas vidas em unidade como casal. Em unidade como casal. Só que a gente não pode deixar que esses pensamentos, que esses sentimentos nos dominem. A gente tem que praticar ações que vão contra as nossas emoções, contra os nossos sentimentos. E é por isso que a gente falou sobre, primeiramente, o orgulho. Porque se você não quebrar o seu orgulho, sondar o seu coração e dizer, Senhor, eu tenho esses pensamentos e eu não quero, eu não aceito. Eu tenho esses sentimentos e eu não quero. Eu sou assim, mas eu não quero mais ser assim. O meu coração é avarento, o meu coração é invejoso, eu tenho pensamentos de inveja, de ciúme, que são parecidos. Se a gente não listar isso para Deus,
e nós nos acomodarmos e vivermos contra isso, nós não vamos sair desse lugar e não vamos romper. É a mesma coisa assim, vamos supor, eu tenho dificuldade de lidar com o temperamento da Bárbara, o jeito dela e tal, ela fez algo que não me agradou, mas a palavra de Deus fala o quê? Que não deve haver rixas. A palavra de Deus fala que nós devemos viver em unidade, que nós devemos, se nós tivermos uma oferta para entregar, nós devemos se tiver problema com o irmão, nós devemos deixar a nossa oferta e se acertar com o irmão. Porque Deus não está interessado no nosso dinheiro, na nossa oferta. Ele está interessado na motivação que nós estamos entregando para Ele. E tudo que Deus faz, toda a movimentação de relacionamento como igreja, de relacionamento nós como casal, de relacionamento da gente de pais e filhos, com irmãos, com tudo que Deus faz é proposital para nós externarmos o reino de Deus aqui na terra e nós sermos aperfeiçoados nele. Tudo que Deus colocou como mandamento é para nós nos santificarmos, nós sermos curados. O propósito da igreja é crescer, avançar o reino de Deus, mas também fala que somente na igreja nós seremos curados. Porque é uma coisa, uma máquina que vai engrenando, uma coisa depende da outra. Então, eu preciso o quê? Tratar o meu orgulho, ir lá e conversar com a Bárbara. E acertar e falar a minha parte. A dela, ela que tem que fazer. E falar como eu me sinto em relação a isso, pedir perdão e amém. É isso que a palavra de Deus fala. E eu vivi muitos processos, eu vivia muitos conflitos de coisas que foram colocadas, mentiras dentro de mim. E eu ficava na igreja e ficava num sentimento de acusação. Porque eu ficava me sentindo culpada por sentir coisas que eu sabia que não agradavam a Deus. E aí um dia eu fui perguntar para o Senhor o que eu faço. Faço o contrário. Se você não gosta de uma pessoa, vai lá e abençoe ela. Se você sente isso em relação a alguém, se você tem dificuldade de dar, dê. Se você, tudo que eu tinha dificuldade, Deus falou para eu exercitar praticando, treinando as minhas emoções, treinando a minha mente e tratando o meu caráter. Se você tem dificuldade com orgulho, humilhe-se, se cale. Então, é uma coisa assim, cada um tem que ter um relacionamento com Deus para entender. Deus, como eu vou me santificar, como eu vou ser curado em relação a isso. Então, às vezes o que é para mim não é para você, né? Mas sempre há algo que Deus quer que nós, a nossa parte de agir de forma prática, para que nós possamos romper com essas nossas batalhas da nossa mente, com essas lutas internas, com essas mentiras, porque não é algo que a gente sente, porque a gente quer. Muitas dessas coisas foram construídas em mim de algo que eu vi, que eu escutei, que falaram que eu era. Que eu só tinha valor nisso, quando eu fazia aquilo. Foram mentiras que foram construídas ao longo dos anos. E elas precisam ser desconstruídas. Amém. Para que nós possamos acessar esse lugar. E à medida que eu creio nessa generosidade, na comemoração em favor do outro, mesmo que seja difícil, que isso toque numa ferida minha, que o meu coração brote uma inveja, mas eu não me acomode nesse sentimento de insatisfação, de achar que deveria ser eu ser abençoada, que deveria ser para mim, seja o que for. Se eu tiver que fazer uma atitude, eu vou praticar aquilo que a palavra diz. E no momento que eu pratico, é que vem a graça de Deus de nós sermos curados. Aleluia.
Amém, gente? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Porque, volto a falar, pecado não é o que você sente, mas é o que você pratica. Independente dos sentimentos, como a Ju disse, pratique o que a palavra diz, pratique justiça, celebre pela vida do outro, pela conquista do outro. Por mais difícil que seja, mas é a prática, é o que você vai praticar que vai determinar a sua vida com Deus. E é por isso que a gente volta lá, né? Os mergulhos no Jordão. O mergulho no Jordão de Naamã foi contra totalmente aquilo que ele acreditava, que ele estava acostumado. E ele não entendeu por que ele tinha que mergulhar de um profeta que nem recebeu ele 7 vezes, né? E por muitas vezes Deus vai pedir isso pra gente dar esses mergulhos e a gente não entende. Mas a gente precisa estar pronto a obedecer. A gente precisa estar pronto a obedecer para que nós sejamos curados. Toda vez que tiver oportunidades do nosso orgulho ser massacrado, da nossa soberba ser, né, oportunidade de mergulhar no Jordão, a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Porque se você se colocar nesse lugar, se submeter a esse lugar, ninguém pode roubar isso de você mais. Amém. Ninguém poderá ser culpado de nada. Você não dá mais acesso a ninguém a roubar isso de você. Você não dá acesso para ninguém roubar isso da sua casa, dos seus filhos. E aí vem a graça de Deus nessa obediência. Exatamente. E continuando sobre a criação, né, em relação ao início ali da cobiça, a Bíblia fala ali também no início, em Gênesis, sobre aquela situação de Eva, né, conhecida por todo mundo, até mesmo quem não frequenta igreja, sabe quem não lê Bíblia, sabe da história de Adão e Eva ali. E o que acontece? João fala ali, né, em 1 João, não amem o mundo nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. E a gente vê aquela conversa de Eva ali, né, com a serpente que simboliza ali, que de fato é o diabo. E João vem e fala nesse texto sobre a concupiscência da carne, né, que o fruto era bom para comer. A concupiscência dos olhos era agradável aos olhos. E a soberba da vida, que era desejável para dar entendimento. Esse era o argumento da serpente. Então, é tudo que realmente nos leva a sermos atraídos para aquilo que não vem do Pai, para aquilo que vem do mundo. E aquilo que vem do mundo nos afasta do Pai. No momento que a gente se relaciona com as coisas do mundo, que nos tornamos atraídos pelas coisas do mundo, nós nos afastamos do Pai. E quando Eva se abre com esse diálogo com a serpente, começa a negociação com Satanás. Satanás começa ali a conversar com ela numa negociação. Lá em Gênesis 3:6 fala, quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou o fruto e comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Então, quando a gente troca as verdades de Deus pelos desejos enganosos, é aí que a gente cai na lepra da cobiça. Quando nós somos realmente enganados mesmo, dilubriados ali em relação às coisas do mundo. E podem ter certeza, vocês vivem isso, nós aqui também. Elas sempre vêm disfarçadas de coisas boas. Vêm sempre disfarçadas de piedade. Vêm sempre disfarçadas de misericórdia. E são coisas que nos enganam. Não vai vir disfarçada de capeta, de capa, chifrinho, tridente. Não vai. Vai vir disfarçada de algo bom, misericórdia, de algo que realmente simboliza uma piedade,
E é aí que nós precisamos ter discernimento. Lá em 2 Reis 4 fala de Eliseu e a viúva, que a Ju começou a falar no início sobre o medo de ficar sem. Quando nós nos desconectamos da provisão e da dependência do Senhor, começa a ser gerado dentro de nós o medo de ficar sem. E isso é muito comum, conversando com casais, com famílias, saber que isso partiu de uma linhagem familiar. O estilo de vida, talvez, dos seus pais, que foram dos seus avós, que foram passados para os seus pais e que automaticamente passaram para vocês. Uma vida de escassez, talvez, uma vida de extrema pobreza, mas a Bíblia nos afirma que não é isso que Deus tem para nós. E volta a dizer o que a Ju disse: prosperidade não está relacionado à conta cheia. Prosperidade está relacionado à mentalidade, a uma cultura. E lá em 2 Reis 4 fala sobre isso, sobre Eliseu e a viúva. Vencer o medo de ficar sem foi o passaporte que aquela viúva acessou à prosperidade. No momento que ela venceu o medo, concordem comigo, a história dela é difícil. Ela estava, vamos orar pelo som da nossa igreja. Ela estava vivendo um momento difícil. O texto fala que ela estava indo, ela somente, uma viúva com o seu filho, estavam indo ter a última refeição. Ela mesma falou para o profeta: nós vamos comer e morrer, porque não temos mais nada. E no momento que o profeta chega e pede para ela dar aquela comida dela para ele, você imagina o sentimento dela? Muito mais, se ela estivesse sozinha, seria muito mais fácil para ela, eu tenho certeza. Para uma mãe seria muito mais fácil a mãe estar sozinha do que ela ver o filho junto. Eu fico imaginando, né, a situação de Eliseu tendo que pedir o último prato de família de uma viúva com o seu filho. Eu fico imaginando assim a obediência da voz profética, né? De entender que ela precisava disso, de entender a coragem, a obediência diante de um pedido do Senhor. A viúva, ela precisava ser curada daquele medo para que a prosperidade chegasse à casa dela. Ela precisava crer na graça de Deus. E ela era uma gentia, não é? Ela era uma gentia. E Deus mandou, podia ter mandado, era um tempo de escassez, mas Deus mandou o profeta na casa de uma gentia para pedir o último prato de comida dela e do filho. E também não ia fazer muita diferença. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu deixei tudo por Jesus. E o nosso tudo era nada, o meu era nada. Entendeu? Eu não tinha nada, gente, assim. Se for olhar, eu estava acabada emocionalmente, eu não tinha uma perspectiva assim de vida, do nosso casamento dar certo. Hoje, olhando com os olhos, meus olhos espirituais hoje, não tinha nada, né? Mas às vezes aquele pouquinho que a gente tem daquele orgulho, nós nos agarramos a ele. E nós resistimos à obediência de crer que Deus nos pede algo, porque Ele deseja nos curar para que Ele possa derramar infinitamente mais. Da gente discernir isso, né? Da gente ter essa voz profética sobre a nossa casa e entender as circunstâncias, discernir as circunstâncias que estão ao nosso redor. E crer na palavra, crer nessa obediência de Deus. Porque uma coisa a gente tem aprendido lá em casa, que Deus se agrada mais na obediência do que em sacrifício. Ou seja, se você não obedecer, você vai sacrificar. Se nós não obedecermos, nós vamos sacrificar. Amém. E a gente sempre fala, né, que o casamento realmente é a escola da vida, mas também é a escola da morte. É onde mais somos treinados a viver uma vida plena
com o Senhor. E quando a gente fala, nós falamos muito desse texto no ano passado, né, quando a gente ministrou sobre os altares, os 3 altares do lar. O texto de Hebreus 13. Quem trouxe Bíblia, abre aí. Hebreus 13, 4 e 5. Bora, Nando. Ó, sua mulher tá mandando você abrir a Bíblia aí, Nando. É isso aí, minha irmã. Parabéns. Vamos usar a Bíblia em papel aí para... Hebreus, lá no finalzinho, Hebreus 13, lá no final da Bíblia, 13, 4 e 5, um texto muito conhecido, falamos muito nisso naquele tempo que a gente estava ministrando sobre os altares, os 3 altares. A gente sempre fala. Fala assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha o 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tem, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Agora, amém? E por que enfiou no meio do texto falando de família, de casamento, de leito, avareza? O autor de Hebreus ali, ele conecta matrimônio à avareza. Por que será? Porque é no casamento, meu irmão, que nós vamos revelar se somos ou não avarentos. O casamento mexe com entrega, mexe com morte, mexe com renúncia. É no casamento que é o dia a dia ali, você e seu cônjuge, que vai realmente mostrar, vai revelar e denunciar os nossos corações. É ali que vai me colocar à prova em relação à generosidade, em relação à entrega, em relação à morte. É no casamento, como nós conduzimos o nosso casamento, vai denunciar, vai revelar o nosso coração. Não é verdade? Como que é difícil, né? Não é fácil, não. Você imagina se não estivermos alicerçados e fundamentados na palavra. Aí acabou, não tem como dar certo. Se Jesus não for o firme fundamento, não tem como dar certo. 2 pessoas diferentes morar no mesmo teto. Pessoas de linhagem diferente, de estilo de vida diferente, de criação diferente. Não tem como. 1 Timóteo 6,17, ele lembra que a riqueza é instável e só Deus é o fundamento seguro. Abre aí também 1 Timóteo 6,17. Um pouquinho antes, Nando. Só voltar um pouquinho. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Paulo falando a Timóteo. Um dia desse, eu e a Ju, a gente ouviu, a gente até riu junto, né? Porque na nossa célula nós temos casais bem mais velhos do que nós, com muito mais tempo de casamento. Aqui no Ministério de Família nós temos casais com muito mais experiência. Pastores, nós temos pastores aqui, né? Tá aqui o pastor Ricardo, a Josi, pastor Elias e a Leia são da nossa célula. Pastor Cláudio. Tem o pastor Cláudio e a Miriam, não estão aqui hoje não, né? Não. Enfim, pessoas muito mais maduras, né? E a gente às vezes fica com... Não é medo, né? Não é medo, mas assim, com muito temor em relação a ministrar sobre pessoas muito mais maduras e experientes que nós. Mas quando a gente olha para a Bíblia, o apóstolo Paulo é quem mais falou de casamento e nunca foi casado. Porque realmente Deus o enchia do seu espírito. Vamos lá, 1 Timóteo 6, 17 a 19. Ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles entesourarão para si mesmos um bom fundamento para a era que há de vir.
de modo que se envolvam como o que diz respeito à verdadeira vida. Se a gente olha para um texto desse, dá um bug, né? Porque o mundo lá fora fala totalmente ao contrário. Sobre batalharmos por prosperidade, o mundo hedonista, todo mundo com muito egoísmo, cada um olhando o seu próprio umbigo, sem sensibilidade nenhuma pelo próximo, sem nenhum olhar pelos vulneráveis, uma luta para partilhar as conquistas, uma luta para se alegrar com a vitória e a conquista do outro. E a gente olha Paulo aqui falando, dá um desespero, né? Que realmente o que diz respeito à verdadeira vida é totalmente o contrário. Ordene aos ricos deste mundo que nós estamos, ordene aos ricos que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para nossa satisfação. Volto a dizer, é um Pai que ama. É um Pai que está interessado na nossa satisfação. É um Pai que está interessado a realizar os nossos sonhos, desde que os nossos sonhos estejam alinhados aos sonhos dele. É um Pai que nos ama. E os sonhos dele sempre serão os melhores para nós. Amém. Talvez não é o melhor para nós mesmo, aos nossos olhos humanos, mas os sonhos de Deus sempre serão os melhores para nós. E quando os nossos sonhos se alinharem, houver uma convergência dos nossos sonhos com os sonhos de Deus, o texto diz que Ele é um Pai que satisfaz a nós. Ordene-lhes quem? Os ricos desse mundo, que pratiquem o bem, sejam ricos em quê? Em boas obras, generosos e prontos para repartir. É dessa forma que eles ajuntarão, entesourarão para si mesmos um bom fundamento para a era que há de vir, de modo que se envolvam com o que diz respeito à verdadeira vida. Amém? Confrontador, né? Muito diferente do que a gente tem ouvido. Filipenses 4,12 mostra que Paulo aprendeu tanto a ter pouco quanto a ter muito. Porque sua força vinha de onde? Do Senhor. É muito comum, né? Já vi várias pessoas com tatuagem, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É lindo. Mas o contexto, os versículos anteriores, é que traz a plenitude do texto, a plenitude da mensagem do apóstolo Paulo. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí depois que ele vem, tudo posso naquele que me fortalece. Doideira, né? Nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro e com as disputas que ele gera. Alguém discorda de mim que dinheiro é o que gera mais disputa no mundo hoje? É o que gera mais disputa. Muitas cadeias nas nossas famílias estão ligadas à questão financeira. A Ju falou isso no início. Grande parte dos divórcios é por problemas, divergências financeiras dentro do lar. E a avareza não é apenas pecado, é uma prisão que Deus deseja quebrar. Quer falar algo? Completando o que o Roberto está falando, quando a lepra nas finanças, né, desse lugar de cobiça, de avareza, quando vai embora, a gente não... Porque o que a lepra da cobiça e da avareza faz? Ela nos escraviza, nós somos escravos do dinheiro. Quando a gente é curado dessa lepra, nós somos libertos. E aí nós saímos do lugar de escravidão para senhorio. Aleluia. O dinheiro nos serve. Deus ganha uma pessoa no reino de Deus com mais autoridade. Isso tem muito mais a ver com autoridade.
Quando nós somos libertos, nós viramos senhor do dinheiro. O dinheiro nos serve, nós não servimos ao dinheiro. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas não consegue usufruir. Não consegue usufruir, é escravo do dinheiro. E como eu falei, o nosso intuito aqui também é trazer alinhamento para os casais, para que nós possamos viver a plenitude de Cristo no nosso relacionamento como casal, e que as lepras nesse ramo, nesse aspecto do dinheiro, não nos afaste, não divida mais a nossa casa. A gente não discute, não, eu tenho um dom de profecia, ninguém vai dormir brigado por causa disso, mas vai dormir brigado por causa de dinheiro, ou nunca foram, gente. É só lá em casa que a gente brigou muito por causa disso, né? Então a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa trazer a nossa mesa, o nosso diálogo, essas coisas. E a gente precisa trazer a sujeira do nosso coração. E eu queria falar aqui um pouco assim, porque eu acho que o testemunho, ele vivifica. A palavra se torna viva. Eu vim de uma família que o meu pai sempre teve boas condições financeiras. Mas ele nunca foi um homem de nos dar muitas coisas, assim, a gente sempre tinha uma vida simples. Tinham pessoas que tinham condições bem menores do que a nossa família e tinham vidas de viagem, de coisas muito mais ostentativa do que o meu pai. E não é porque ele era avarento assim, é porque ele é uma pessoa simples. Ele foi criado nessa simplicidade. E aí eu via, e ele é muito generoso com as pessoas. O meu pai sempre praticou muita generosidade com as pessoas. Se, tipo assim, alguém precisando, ele sempre foi assim, ele é assim. E eu falo que hoje ele tem o que tem, porque ele, sem saber, ele praticou um princípio do reino, como foi falado aqui dos ricos, de ser generoso, de repartir, né? E o coração dele sempre foi muito movido por isso. Só que muitas vezes ele era mais generoso com os de fora do que com a gente de casa. E eu vi a minha mãe sofrer por conta disso. Quando eu me casei com um homem muito generoso, como meu pai. Só que a generosidade dele, fora, excedia muitas vezes a de dentro de casa. E isso aconteceu o quê? Isso era um gatilho em mim, uma ferida que estava internalizada, lá na minha infância. Quando eu via a minha mãe chorar, quando eu via o meu pai humilhar ela, quando a gente pedia as coisas para ele e ele não dava, e ele dava para os de casa, de fora. Os de fora. E isso era um gatilho. Isso me feria tanto. No meio disso tudo, eu tive uma loja que a gente teve um prejuízo muito grande que mudou a nossa vida financeira. Aí que acabou de afundar a Juliana mesmo. Tipo assim, então tudo que ele fazia, eu ficava calado, porque na minha mente eu tinha dado um prejuízo. Então o que ele falasse, e eu não tinha prazer de ser generosa. Eu não tinha prazer. Tipo assim, às vezes a gente estava passando por situações que a gente ia ter eu ia ter que abrir mão de mais coisas e ele estava ofertando. E todo mundo achando lindo. E eu sabia o que eu estava sentindo. Eu não achava justo, mas eu também não falava. E a gente não conversava. E eu me fechava. E a raiz de amargura ia só crescendo. Só crescendo. Isso foi virando uma bola de neve. Gente, a vida financeira afeta todas as áreas do casal. A vida sexual, a vida emocional, o diálogo, os filhos, afeta tudo. E não é a falta do dinheiro que afeta.
é a falta do alinhamento do casal, das feridas que vão nascendo por falta desse alinhamento que Deus quer trazer para as nossas casas. E aí isso foi se somatizando dentro da nossa casa. E quanto mais esses problemas iam somatizando, mais a gente se endividava, mais as coisas não rompiam, não iam para frente, as coisas não iam. Quando Deus foi trazendo esse alinhamento para a nossa casa, revelando a minha lepra e a dele, que a gente foi trazendo isso, curando na nossa mesa, nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, confessando, perdoando, pedindo perdão, o alinhamento, as coisas começaram a acontecer. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu nunca ia ser um negócio nunca daria certo comigo. Eu não queria, quando a gente teve esse prejuízo dessa loja, foi depois que a gente casou, eu falei que eu nunca mais voltaria para o comércio. Nunca mais. E eu sei que Deus faz com cada um de um jeito. Com Naamã foi os 7 mergulhos no Jordão. Com a viúva foi entregar seu último prato. E Deus um dia falou comigo: você vai voltar para o comércio. Aleluia. Você vai voltar. E eu relutei muito, com muito medo. Com muito medo. E ele falou: seja obediente, seja original. Seja obediente em tudo. Em tudo. E Deus me levou. Eu precisei passar por esse momento de cura com o Roberto, com a minha família. Eu pedi para o meu pai renunciar a todas as palavras que ele tinha falado para mim de fracasso, para ele retirar do mundo espiritual. E nós conversamos muito, nós passamos por esse momento de cura na nossa casa. E Deus falou: volta, seja original, seja fiel, seja obediente. Seja obediente. E eu tive que vencer os meus medos todos os dias. O meu Jordão foi esse. O meu Jordão foi esse. E eu vou te dizer, se um dia Deus falar assim: acabou esse tempo, volta para casa, eu estou satisfeita, porque não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Mas é aquilo que Deus fez na minha casa e dentro de mim. Para mim isso é o bastante. Até mesmo porque não traz tanto recurso financeiro, mas é um propósito que envolve tanta coisa, tanta coisa. E às vezes a gente fica relutando e fica questionando com Deus por que as coisas acontecem. E Deus precisou trazer esse prejuízo na minha vida para tratar o meu orgulho. Eu saí de uma loja de boutique e fui vender tapioca na feira. As clientes viravam a cara para mim, porque elas ficavam constrangidas. E aí, Deus foram os meus mergulhos no Jordão. E hoje, eu e o Roberto, a gente tem os nossos desafios, não somos perfeitos, a nossa casa tem os nossos desafios, a gente não tem uma vida de rios de dinheiro, de muito dinheiro, a nossa vida é limitada, mas não é uma coisa mais que divide a nossa casa, que retém a alegria da nossa casa, não é uma coisa mais que nos aprisiona, não é uma coisa mais que interfere no nosso altar do leito, na nossa mesa. Vocês estão entendendo? Não é sobre dinheiro, são sobre princípios, valores, sobre o coração que Deus deseja trazer. E eu sei que vai ter outros mergulhos. Eu sei que vão ter outros mergulhos que nossa casa vai passar, que o nosso casamento vai passar, que eu individualmente vou passar. E quanto mais nós resistimos, mais nós retemos o que o céu tem para nós. E não são coisas,
mas é autoridade. Sabe, é atravessar portais de acesso daquilo que Deus deseja trazer para nós. E eu trabalho muito, gente, não é fácil, mas eu olho e vejo assim, eu olho como uma viúva, sabe? Quando eu olho tudo que Deus fez, não tem nada de mérito meu, eu não faço nada diferente do que todo mundo faz. Nada. Faço menos porque eu não tenho tempo de fazer o que todo mundo faz. Mas é a graça de Deus. Se eu não acreditar na provisão, se eu não buscar a graça de Deus, vai ser muito cansativo, eu não dou conta. A gente não dá conta. E aí entender. Eu mergulhei em níveis de cura, de libertação no Senhor, que nenhuma conversa e nenhuma oração Deus poderia fazer. Mas só depende da gente. Deus está ali, batendo a porta, querendo nos livrar de nós mesmos. Trazer esse alinhamento para a nossa casa, essa alegria, esse canto de júbilo para a nossa casa. Querendo despejar sobre a nossa casa. E não é dinheiro. O dinheiro é consequência. Ele vai perder até o valor diante dessa graça, dessa presença de Deus que faz essas coisas. Então, assim, mas nós precisamos nos quebrantar. Nós precisamos decidir como casal viver isso. Amém? Amém. E não precisava falar mais nada, né? Mas vamos finalizar aqui já. E sobre o que a Ju está falando, né? Sobre esse desalinhamento no nosso lar que nós tínhamos nesse tempo. Eu acredito que muitos também têm passado por isso, por um desequilíbrio, um desalinhamento. E podem ter certeza, o diabo sempre vai tentar atuar em nossas vidas com os extremos. Ele sempre ou vai nos levar para a avareza ou vai nos levar para a negligência. Sempre, a estratégia do diabo é sempre a mesma. Ele vai tentar nos levar para os extremos. E qualquer extremo é beira de abismo. Nós precisamos ter convicção sobre isso. Qualquer extremo é beira de abismo. Quando a gente olha, voltando na história do filho pródigo, qual era o problema ali? Os dois estavam em extremos. Os dois estavam em beira de abismo. O que foi era o negligente. Não deu ao dinheiro o valor que ele tinha. Já o que ficou era o avarento. Ele deu ao dinheiro muito mais valor do que realmente o dinheiro tinha. Esse é o problema. Então nós precisamos, nós como famílias, como casais que estamos debaixo do governo do Senhor, nós precisamos simplesmente dar ao dinheiro o valor que ele tem. E nada mais e nada menos. Precisamos colocar o dinheiro no seu devido lugar. Porque o dinheiro não é o problema, mas o amor a ele que é a raiz de todos os males. Então nós não podemos fazer nem como o negligente, o filho que foi lá e gastou tudo e não deu ao dinheiro o valor que ele tinha, e muito menos o que ficou, que deu valor demais ao dinheiro. E é por isso que estamos aqui hoje. É por isso que estamos aqui, eu, a Ju, testemunhando para vocês, derramando sobre vocês um pouco daquilo que Deus já fez lá em casa, porque o que Deus deseja é restaurar o nosso senhorio. Nós precisamos ser o senhor do dinheiro, e não ao contrário. O dinheiro é a única coisa, de capa a capa da Bíblia, a única coisa que o Senhor compara o senhorio dele sobre as nossas vidas é com o dinheiro. Mas nem Baal, nenhum outro Deus. O dinheiro é o único que Deus colocou nos ensinando como é o que tem condições de disputar o senhorio de Deus em nosso coração. E Deus deseja nos entregar o dinheiro, mas Ele só vai nos dar na medida do nosso governo sobre ele.
Porque o chamado de Deus para nós é para sermos livres e não escravos. E se nós não tivermos condições, se não estivermos aptos a sermos os senhores do dinheiro, Deus não vai nos dar. Porque Ele sabe que vai virar uma prisão. Ele sabe que vamos ser escravizados pelo dinheiro. E é por isso que, mais uma vez, estamos aqui nos colocando à disposição do Senhor para avançarmos nos mergulhos do Jordão. Porque a lepra não é curada como uma doença qualquer. A lepra é curada a partir dos mergulhos no Jordão, a partir de um processo que eu me submeto. Naamã não teve ninguém que forçou Naamã, pegou Naamã e jogou dentro do Jordão. Não, ele decidiu ir. Por mais resistência que ele estava no início, mas ele decidiu mergulhar no Jordão e passar pelo processo. E é por isso que a cada processo, que a cada avanço, a cada mergulho, não vai ser um abracadabra de um dia para o outro, vocês vão sair daqui e já viver a plenitude de todos esses ensinamentos. Claro que não. Sabemos a dificuldade. A Ju deu o nosso testemunho aqui. A Ju tinha um trauma de empreender. A Bíblia nos ensina que palavras liberadas são decretos. Então cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala com o seu cônjuge. Cuidado com o que você fala com seus filhos. Cuidado com o que você fala consigo mesmo, que foi o caso da Ju. Eu não vou empreender mais, eu nunca mais vou trabalhar no comércio. E palavras são decretos. E o diabo, ele não é onipresente e onipotente como Deus. Ele não lê os nossos pensamentos como Deus, mas no momento que a gente libera uma palavra, o diabo vai e pega como legalidade. E a partir daquela legalidade, ele atua na nossa vida. E ele atuou na nossa vida. E a Ju tinha trauma de empreender. Mas a partir do que ela se submeteu, ela escolheu se submeter aos mergulhos. Eu escolhi me submeter aos mergulhos. Precisamos de muitos ainda. Mas nessa nós vencemos. A Ju voltou a empreender. Amém? E o engraçado é que quando a gente foi procurar um ponto, o lugar que eu achei que dava assim certo, que não tinha assim, era o preço, tinha ar-condicionado já, e era na mesma rua da loja que eu tive um prejuízo muito grande. Eu falei, Senhor, na mesma rua do lado. Aí ele falou, quando eu mandei Pedro jogar as redes novamente, eu mandei ele jogar no mesmo lugar. Só mudou o lado. Só mudou o lado. Porque agora você vai debaixo de uma palavra minha. Você vai debaixo de uma palavra minha. Você não vai mais na força do seu braço. Né? E foi muito interessante esses processos assim. E eu creio que Deus tem processo para cada um de nós. Todos nós temos áreas que nós precisamos vencer. Todos nós. Como eu falei, eu ainda tenho muitos. E eu quero viver os meus processos. Muitas vezes são doloridos, muitas vezes são vergonhosos mesmo. Mas são processos que vale a pena, porque não são coisas que são dadas para nós, mas são acessos de filhos. E hoje eu me sinto muito mais filha de Deus, não por algo que deu certo, mas pelo que eu vivi com Ele, pelos processos que eu vivi com Ele. E a nossa casa hoje vive assim, por conta da cura, da libertação que eu vivi, a minha casa vive um outro tempo, porque isso recai sobre o meu casamento e sobre os meus filhos, né? Glória a Deus. E Deus não deseja nos dar dinheiro, Ele quer nos confiar dinheiro. Amém. No momento que a gente está preparado de ser o governo, de tomar o governo, o senhorio, Ele vai nos confiar dinheiro, não vai nos dar. Ele poderia nos dar, Ele é o dono da prata e do ouro, mas Ele quer nos confiar dinheiro. E nós precisamos ter maturidade para isso, nós precisamos entender isso. Nós precisamos realmente discernir e saber se movimentar em relação às finanças. Porque nós somos muito bons para crítica. Às vezes a gente olha alguém, talvez está lá cheio da grana,
fazendo um monte de coisa, a gente olha, nossa, eu não faria isso nunca se eu estivesse na condição daquele lá. Ô Deus, coloca na minha mão que o Senhor vai ver o que é realmente investir bem o seu recurso. Mas é porque às vezes a gente não se conhece. Eu não me conheço com 10 milhões. Como que eu vou criticar alguém que tem 10 milhões? Eu não me conheço com 10 milhões. Então o primeiro passo nós precisamos ter um autoconhecimento. Queria te conhecer. Ju falou que queria me conhecer com 10 milhões. Ô Senhor, hoje ele é tão generoso com a casa. Hoje já está generoso com a casa, né, amor? Demais. Então nós precisamos, o fundamento de tudo é o autoconhecimento, né? É a partir de um autoconhecimento que nós vamos avançar. Nós vamos começar a avançar. E para finalizar aqui, estamos indo já para o caminho da finalização aqui, né? Precisamos, tá bom, fala tudo isso, mas qual é o caminho da cura, né, amor? E só abrindo aqui uma observação, e a gente é muito falso humilde como crente. Ah, não precisava esse dinheiro todo, não queria, não sei o quê, né? O importante não é o dinheiro. Até isso a gente esconde, gente. Quem que não quer dinheiro? Pelo amor de Deus. Aí a gente, tipo assim, a gente se esconde numa falsa espiritualidade, uma falsa humildade. Dinheiro entendeu? É do diabo, né? Quer ver o diabo é ficar sem dinheiro, né, Jones? Não, assim, eu tô trazendo porque às vezes a gente se esconde numa máscara de falsa humildade, entendeu? De realmente... não dou valor ao dinheiro, não me ligo nessas coisas, eu sou muito simples, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Estou brincando, mas isso é sério. Não, e até porque, né, meu amor, para cumprir o propósito da igreja, você acha que Deus fica mais satisfeito da fortuna estar na mão de um ímpio? Não faz sentido. Mas Deus prefere que a fortuna esteja na mão de um ímpio que está perdido do que entregar na mão de um salvo e perder. Exatamente. E perder esse filho, tá? De um despreparado. Porque toda a justiça de Deus é para a nossa preservação, não é para a nossa punição. Glória a Deus. E o caminho da cura, né? Já falamos, né, que a pobreza ela não é medida pela conta bancária, mas a miséria ela é uma cultura, ela é uma mentalidade, ela está no nosso coração. Esse é o entendimento. E o problema nunca foi o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E Deus não quer só nos entregar, mas nos confiar recursos. E por isso Ele nos diz em processo de libertação, a cada mergulho do Jordão, que é um símbolo da rendição, né, de nós nos submetermos, nós somos curados e preparados para administrar, para gerir esses recursos. Talvez você se conheça com pouco, já falei sobre isso. E para concluir, a cobiça e a avareza são lepras que contaminam famílias e gerações. A Ju deu o testemunho dela aqui, que o que tinha dentro dela era herança familiar, era o que ela viveu dentro da casa dela quando criança. O Senhor deseja curar nossos corações para que vivamos em contentamento, sem cair no conformismo. Falei também lá atrás. Porque o contentamento é realmente sermos gratos por aquilo que temos hoje. Senhor, muito obrigado. Se seja pouco ou seja muito obrigado. Mas é uma linha tênue, tomar cuidado e não cair no conformismo. É o que tem, é o que Deus tem para mim. O maior perigo é o cristão cair nessa, não é a vontade de Deus. Deus está fazendo a vontade dele e você se acomoda. Você se omite a fazer aquilo que tem que ser feito. Às vezes você tem um talento profissional que Deus quer te levar a voar. Mas por conta de uma mentalidade de conformismo, você não desfruta disso. E Deus deixa de te usar para investir no reino, para abençoar pessoas, para compartilhar com os vulneráveis ao seu redor. Então, cuidado. Contentamento é algo, conformismo é algo que Deus não quer de maneira nenhuma que nos posicionemos nisso. Cada mergulho no Jordão representa um passo de libertação e de maturidade, até que nos tornemos administradores fiéis da graça de Deus. Porque recurso, posse, bens, é tudo graça do Senhor. Nós não temos condições sem Ele de ter
tudo isso de forma saudável e da forma correta. O Senhor quer nos libertar, amém? Nos libertar de todo medo de ficar sem, de todo medo de ficar sem e querer se tornar a provisão, quando Ele é o nosso Jeová Jireh. Ele é a nossa provisão. Ele é um Pai amoroso e provedor. Quando somos curados da avareza e da cobiça, a nossa casa é restaurada e nós refletimos a glória do reino em nossas famílias. Se coloque de pé. Você me ajuda, César? Eu deixei aberto lá no notebook lá. Pode falar. Nós vamos ter um tempo de oração. Você e seu cônjuge, se você está sem o seu cônjuge, sem o seu marido ou sua esposa, de forma profética, ore pelo seu casamento, pela sua casa. Nós vamos fazer um tempo de oração agora. Já comece a orar com o seu cônjuge, já comece a pedir ao Espírito Santo que traga à memória de vocês aquilo que tem impedido de vocês avançarem nesse sentido, aquilo que tem fomentado, aquilo que tem fazido crescer dentro de vocês a lepra da cobiça e da avareza, a falta de responsabilidade, a negligência ao lidar com os recursos, para que vocês se submetam aos processos, para que vocês se submetam aos mergulhos no Jordão, porque lepra só é curada com esses processos. Não adianta pedir para o pastor, para o seu líder de célula, para eu e Ju, alguém orar por vocês, que não vai resolver. A lepra ela só vai ser curada se vocês se submeterem aos mergulhos do Jordão. Então comece a orar pedindo para que Deus identifique a lepra na casa de vocês. Peça ao Senhor para que ajude a ser generoso sem ter o medo de faltar. Porque o ser generoso é um mandamento do Senhor. Mas nós não podemos ser generosos de forma irresponsável, tendo medo de faltar. O apóstolo Paulo fala à igreja de Colossenses: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. O apóstolo Paulo fala sobre a cobiça ser uma idolatria. O que é uma idolatria? Uma idolatria é uma adoração ao nosso próprio ego. No momento que nós somos avarentos, no momento que nós somos cobiçosos, nós só estamos pensando no nosso próprio umbigo. Nós estamos adorando a nós mesmos, ao nosso próprio ego. Então ore com o seu cônjuge. Espírito Santo, traga memória de cada homem e mulher aqui nessa manhã. Aquilo que tem aprisionado, aquilo que tem os tornado escravos dessa vida, escravos dessa rotina, amém, escravos do dinheiro, escravos dos recursos. E não é isso que o Senhor tem para nós. Ah, Deus, nós não temos condições humanas de sair deste local, de sair dessa escravidão e nos tornarmos senhores daquilo que o Senhor deseja confiar a nós. O Senhor não deseja nos dar, mas o Senhor deseja confiar riquezas em nossas mãos. Sim, Deus. Ah, Deus, que possamos parar de perder tempo, Deus, que possamos nos submeter o quanto antes a esses processos, para que possamos buscar um nível de maturidade o quanto mais rápido possível. Amém. Ah, Jesus, nos ajude. Ajude cada casal. Ajude cada homem e mulher aqui, Deus. Cada um com as suas dificuldades particulares. Cada um com seus desafios. Assim como eu e a Ju testemunhamos aqui, Pai, que o Senhor dê clareza, que o Senhor dê entendimento, que essa palavra possa encontrar terra boa no coração desses casais, para
para que essa semente do Senhor possa encontrar uma terra fértil, possa germinar, possa crescer e frutificar, Deus. Amém. O anseio do Senhor é ver uma igreja próspera, mas nós não seremos uma igreja próspera se não formos uma igreja generosa, se não formos uma igreja responsável. Ah, Deus, nos ajude. Nos ajude, Jesus. Nós não temos outro caminho, nós não temos outra opção a não ser incluir o Senhor dentro das nossas casas, a incluir o Senhor dentro dos nossos casamentos. Venha sobre nós, venha sobre cada casal aqui, Deus, nessa manhã. Amém. Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um. Venha, Espírito Santo ministrador, venha sobre cada um. Cada um, venha sobre a mente, venha sobre o coração, venha sobre a aliança de cada um aqui nessa manhã. Amém. Traga clareza, traga memória, tudo aquilo que tem impedido, tudo aquilo que tem sido barreira, estruturas que tem atrapalhado o crescimento dessas famílias, Pai. Oh, Jesus, nos ajude, nos ajude. Senhor, nós te pedimos que o temor do Senhor esteja sobre nós. Aleluia, Deus. Que nós sejamos guiados pelo temor a Ti, Senhor. Que sejamos conduzidos por esse temor, que é de onde provém a sabedoria. Nós dependemos, Senhor, disso. Nós dependemos da Tua graça, Senhor. Porque não são coisas que nós seguimos regras ou uma planilha que não tem um manual, como falam, são coisas tão específicas de cada casal, Senhor. Então vem com o Teu Espírito Santo que o Senhor deixou para nós. O Espírito auxiliador, amigo, conselheiro, trazendo clareza para cada casal em unidade, Senhor. Em unidade. Vem, Deus, sobre cada família aqui, até o que não estão aqui, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Sim, Deus. Ah, Deus, e nós estamos no mesmo Espírito, em unidade. Então traz essa clareza. Ah, Deus, conduz os diálogos, Senhor. Que os corações sejam quebrantados, Senhor. Corações quebrantados para que haja cura, Senhor. Para que haja, Senhor, a revelação de cada lepra da nossa alma e do nosso espírito, Senhor. Vem, Deus, vem arrancando essas raízes doentes, Senhor, contaminadas com mentiras que foram colocadas dentro de nós. Eu vejo o Senhor arrancando essas raízes de orgulho, essas raízes de murmuração, essas raízes de cobiça, de avareza, raízes de medo, de falta, essas raízes de dor contaminada, doente, que não tem deixado brotar frutos saudáveis dentro das nossas casas. Conduz, Senhor, cada família, quebrando os corações, quebra as estruturas da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, Senhor. Renunciamos mais uma vez, Senhor, a essas mentiras. Renunciamos àquelas mentiras que nós deixamos dentro de nós para justificar a nossa dor, para justificar os nossos erros, o nosso pecado. Renunciamos, Senhor, porque queremos ser livres, queremos ser cheios das Tuas verdades que nos liberta. Aleluia! Nos liberta dessa vida de escravo, de mente de escravos.
e nos conduz a esse novo e vivo caminho. Aleluia, Deus. Que é a mente de filho, a mente de Cristo, Senhor. Para que nós possamos viver, Deus, nas nossas casas a plenitude que há em Ti, no conhecimento e na revelação de Cristo, em santidade, Deus. Abençoe as nossas casas, cura as nossas casas, Senhor. Cura, Senhor, os nossos relacionamentos, Deus. Que o temor do Senhor nunca se afaste de nós, que nós sejamos conduzidos pelo Teu temor e não pelo medo, que nós possamos acessar toda a graça que o Senhor despejou na cruz ali para nós. Aleluia. Queremos acessar essa graça, Jesus, que vem de Ti. Queremos nos sentir merecedores dela. Não queremos viver debaixo só de misericórdia, mas queremos viver debaixo da graça do Senhor, que não está na força do nosso braço, mas está no quebrantamento dos nossos corações. Aleluia, Deus. Vem, Senhor, sobre nós. Mostra os Jordões, os mergulhos no Jordão de cada um de nós. Amém. Que nós possamos ver as situações e discernir que o Senhor está pedindo mais um mergulho. Que nós possamos ser curados, descer em níveis profundos nesses mergulhos, Senhor. Amém, Deus. Faz em nós, Deus, faz em nós. Ah, Deus. Ah, Senhor, não nos deixe que essa palavra, Senhor, essa semente que foi lançada hoje, não deixe que o nosso orgulho, as preocupações do dia a dia façam morrer essa semente. Não permita, Senhor. Não permita, Senhor. Mas que elas possam, Senhor, penetrar nos nossos corações, na nossa alma, no nosso espírito. Amém, Deus. Que possam dar frutos, testemunhos, Senhor, do Teu amor, do Teu poder, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor deseja fazer. Amém, Deus. Ah, Senhor, ore o casal dando essa liberdade para Deus e acessar esses lugares. Deus deseja entrar, que nós possamos acessar esse portal, um novo nível sobre as nossas casas, sermos libertos, para que o Senhor possa nos confiar. Não sermos mais escravos, mas sermos senhores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que essa palavra permeie o coração de vocês. Eu peço que vocês anotem Tiago 4. Vocês, como casal, juntos, marido e esposa, leiam Tiago 4, fala muito sobre tudo que falamos hoje. Leiam o capítulo 4 de Tiago juntos e meditem, estudem, peçam ao Espírito Santo discernimento para compreender e praticar. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe o casamento de vocês. E que essa palavra realmente possa ser praticada. O apóstolo Paulo fala que não faz sentido, né? Aprendermos. A Bíblia não é algo para simplesmente aprendermos conteúdo com ela, mas realmente para praticarmos aquilo que aprendemos. E como de costume, primeiro nós queremos honrar aqui todos que ajudaram o time que nós temos aí de servos. Eu estava viajando, cheguei essa madrugada, então a Ju mais uma vez ficou aí conduzindo tudo, essa minha linda esposa, e eu não consegui, cheguei só essa madrugada. Eu queria agradecer cada mão que colaborou de alguma forma aí, que Deus os retribua de forma sobrenatural. E se você puder nos ajudar rapidinho aqui, quanto mais gente, mais rápido é. Nós precisamos preparar
aqui as cadeiras aqui para o culto de logo mais. Fique aí conosco mais alguns minutinhos e nos ajude. O que você está falando aí, Elcio? Pastor José. Dizendo que o pastor está ligando para ele vai ter que sair. Dizer. Amém. Deus abençoe sua vida e sua casa. Glória a Deus. Amém. Pela vida de cada casal aqui e que essa palavra possa ser praticada por nós. Amém. Contar seu pai. Por quê? Próspero e generoso. Os arranjos ainda colocava atrás. São dementes.